Fala galera, Made na área, e hoje é o primeiro vídeo de vários que a gente vai lançar no nosso canal do YouTube. E o primeiro vídeo a gente vai abrir com uma noite no Dynamotor, né, que já são 9 horas da noite e a gente está acertando esse Focus. Então acompanha aí todo o acerto desse carro. E desde já, se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí, dá um like para fortalecer, ativa o sininho. Fazendo a parte de média para alta do carro. Então abaixo eu já desenhei, agora eu tô fazendo a parte média onde está esse setor aqui, tá vendo? Ó, o vermelho é o tempo real onde o meu mapa tá. Então ele cruza os dados, pressão de coletor com RPM, então ele cruza YX, entendeu? Ó. Tira o pé, vai totalmente pro vácuo, ó. Aí agora ele vai subindo aqui, ó, porque ele tá a menos 80 e o RPM tá caindo. Quando você vai acertar um UpTS, por exemplo, então você vê exatamente isso aí. Basicamente isso. Só que não tempo de injeção, é carga de motor. É outro sistema, mas é o mesmo princípio. Legal. Primeira puxada vem quanto? 0,5 de pressão de roda, tá? E de roda 160, vai. O que tem esse carro? Fala pra galera rapidão. Tem intercooler, tem uma 4449 da Master Power, tem uma S4000 com todos os sensores, wideband, tem bobina individual por cilindro, é 100% sequencial. O que mais? Coletor efeito tubular, escapamento. Tem tudo que o dinheiro pode comprar aí. Quase. Quase. Foi por pouco. É forjado esse motor? Não, original. E por que gastou tanto? Porque é tudo sob medida e tudo tipo equipamento bom. Então, intercooler sob medida, toda a tubulação de alumínio, tem um intake de alumínio, uma bobina por cilindro que não é barato, a S4000 que é sequencial, sensores profissionais 4000, então pressão de óleo, pressão de combustível, tem tudo, wideband, tem tudo. Então encareceu mais pela qualidade dos acessórios. Mas é um carro que chega nos 270 cavalos. Tranquilidade. Tranquilo, tá com 0,5, hoje tem 170 de roda. E tem risco de quebra no motor ou não? Esse motor tem histórico de ter chego até uns 300 de motor, sem quebrar. Só que o coletor é de plástico, então eu não posso passar de 0,9. Fala aí do log. Bom, a gente puxou a primeira puxada, aí aqui a gente tirou o log do carro. É o reloginho da DEF avisando que ele ligou. Então aqui a gente tem todos os logs. Por exemplo, aqui eu tenho sonda, ó, realçada em azul. Então eu tenho o caminho da sonda inteiro que ela fez durante essa puxada. O vermelho é o RPM, tá vendo? Então conforme o RPM subiu. E o verde é pressão de turbo, ó. Então veio 0,4 de pressão, ó. 0,4 de pressão rendeu 170 cavalos na roda. É um motorzinho que rende legal, né? E eu nem pus ponto ainda, tá bem gordo, ó. Essa sonda é pra carro de 500 cavalos, ó. Então tem que limpar bastante. Aí olha que legal isso aqui, ó.
Eu venho no mapa, ele vai me fazer um trace no mapa. Espera aí que vai aparecer, você já vai entender o que é. Ó, conforme o data logger foi, ele vai me mostrar onde ele estava nesse momento aqui, ó. Deixa eu só desabilitar o tempo real aqui, senão ele me atrapalha. Olha lá. Então eu sei que aqui eu tinha isso de sonda aqui, ó. Aí eu consigo saber com mais facilidade o quanto tirar. Então a tecnologia tem ajudado bastante agora, porque antes era mais complicado. Você tinha que seguir o log, ir na injeção e editar. Então basicamente com duas telas. Aqui ela já deixa meia a tela pra mim. Eu vou arrastando o cursor e ela vai fazendo isso. A FT também faz a partir da linha Power FT, 450 pra frente também faz. E aí tem esse trace aqui. Faz tanto no mapa de injeção como de ignição. Tirei combustível. Tinha muitão. Veio boa. O que mudou de som daí? Vem agora. Agora ficou meio pobrinha, tá vendo? Agora eu vou levemente. O ideal aqui é vir quanto? Com 0,4, 90. Tá vendo? Tem pontos que veio 93, 94. Quebra o carro? Não, mas não é o ideal. 90. Até 0,5 eu gosto de 90. Quanto mais ponto, mais potência. Em partes, né? Então, eu vou vendo mais ou menos cada motor, eu sei mais ou menos quanto de ponto vai aguentar, e eu vou explorando um pouquinho mais, de grau em grau, vendo como que vai comportar, o que que vai dar curva. Porque na calibração não tem máximo e mínimo, você tem que ver o que o motor vai preferir, a condição. Então às vezes tem o mesmo motor, ele aceita 2, 3 graus de ponto a mais do que o outro motor que é igual. Então depende, tem muita variável, o motor é bem complexo assim. Então, tem uma receita, isso, né? Eu chego num básico que eu sei que é seguro, e aí dali eu vou explorando a cada puxada e vendo o que melhora, o que realça, o que faz na minha curva. Porque às vezes eu pus ponto, veio pico, mas eu perdi curva. E é mais interessante eu ter uma curva funcional do que potência. Então a gente vai fazendo isso. Mudou o grau, mudou sonda, vamos ver quanto vem agora. De 166 para 177, 178, né? E olha o gráfico, alisou mais, ó. Tá alinhadinho, bonitinho, também naquela parte de baixo. Eu quero tentar subir um pouco mais. Vou liberar um pouco mais do giro agora. A hora que estiver perfeitinho, aí eu começo a ir para outra parte. Qual que é a diferença de acerto para calibração de motor? A calibração é mais detalhada, é refino. Aquele refininho de partida, de andar frio, andar quente, de testar, de calibrar bem feitinho a parte de aspirado, para a turbina entrar mais fácil. Então é tipo manipular tudo, manipular gráfico e tudo mais. E eu considero o acerto mais aquele carro de pista, sabe? Você não tá se importando com a fase aspirada, você não se importa como o carro vai pegar, você quer potência, você quer performance na pista. Então eu considero assim, acerto e calibração. Então por isso que você acerta primeiro com 0,4, que é a pressão mínima, para depois pôr a pressão que você vai andar. Exatamente. Aí eu vou calibrando etapa por etapa, de 0,4 de pressão. Não, mas fase aspirada, é o limite, isso, né? Isso, até 0,4 por limite. Eu vou só arrumar aquele gráfico para vir bonitinho, limpinho e já era. Você esperava isso tudo com 0,4 ou não? Não, eu achei que isso ia vir com 0,6. Quer reformular seu palpite de 0,9 ou não? Cara, acho que 0,9 a gente vai até ultrapassar. Vai, 0,9, 180, 0,9 230 rodas. Acredito. Vamos ver. Ó, tá soltinho.
pressão da mola. Pra esquerda sobe ou desce? Pra sentido horário, você aumenta a pressão. Chegou Só um pouquinho. Logo. 0,6. Acho que eu fiquei mais. Girando 4.000, vai vir mais, vai vir um 0,7. Então, mas espeta aí, Robson. Só preciso pôr combustível. Deixa aí nos comentários quanto você acha que vai vir de potência. Eu nem vi o carro girando. Eu achei que você tinha tirado o pé antes, Eu cara. tirei com 5.000. Nem comida pro carro. Rota. Vou te mostrar agora. É que eu tô recebendo o log. Ó. Pressão é aqui, tá? Zero 0,7 de pressão. Agora olha lá. 37 kg de torque nas rodas. Vai vir mais que 270, não vai não? Com 0,9? Vai. Eu vou dar só mais um pelinho, porque tá acabando o bico já. Vamos lá, né? O ar é de graça, né? Claro. Vou pôr um pouquinho mais de ar. Tá insana a brincadeira. Vou ver agora. Caralho, 40 kg. 0,8. Mano! Parar por aí? 300 de motor já? Não. Tá bom, né? Tá bom, né? 260 de roda, 1,08. E a curvinha, ó, limpinha. Sonda. Sonda veio bem legal, bem gordinha. Você quer deixar esse pipoquinho, né? Acertamos o carro, tá pronto. Agora eu sempre faço um teste de primeira a quinta e ver como que tá a mistura de primeira a quinta e vamos virar tudo pra ver. Saindo de primeira.
270? Quanto tem de roda? Um dia de dinamômetro. Como é que funciona? Uma noite de dinamômetro. Uma noite. Porque é a noite, né? Você mostrou lá fora. Já são 8 horas da noite. É isso aí. Quanto tempo você gastou pra calibrar o carro? 2 horas e 20. Inteiro calibrado. E o dono tá feliz ou não? Opa, cacete, tá? Mas e quando é que você vai tirar a válvula? Deixa a bichinha. De torque. Caraca. E essa última puxada, 260 WHP, né? Que é roda e 40 kg de torque. Ficou legal, hein? Bom, agora a gente tá voltando pra oficina, saindo de dinamômetro, né? Tá tudo pronto, o acerto, vocês acompanharam aí. Agora a gente vai pra oficina. Amanhã a gente começa as calibrações de partida, andar com ele a frio. Porque primeiro, eu tenho que calibrar ele, acertar o mapa inteiro, pra depois começar com as estratégias de partida, de andar com ele a frio, andar a quente. Aí eu deixo o carro esfriar de novo, dou partida de novo, vejo como ele vai se comportando até esquentar, pra ficar um carro realmente original. De andar já tá de baixa, tá vendo? Ó, a gente já deixa bem perfeitinho de dinamômetro, ó. Então tira o pé, ó, ele entra pra fase mais econômica, acelera, ele vem corrigindo, né? Então assim, deixamos um pops and bangs que o cliente pediu. Olha lá, eu vou virar aqui e a gente testa de novo. E aí fica pra amanhã só essa parte de acerto de partida, essas coisas. Mas o carro tá pronto, já dá pra gente dar uma aceleradinha e ver como que tá. Vou testar os pipoquinhos, ó. Tá fazendo. A gente pediu pra deixar bem pouquinho, pra não estragar a turbina, né, e tudo mais. Vou testar de novo. Engole a segunda, né, cara? Então ficou, mano, muito legal. Pode rir. Pode rir. Puta que pariu, mano. É louco, troquei a marcha no flat shift, então sem tirar o pé do acelerador, né? Só que o giro sobe tão rápido, insano, que não faz o flat mesmo, aquele pipocão forte. Só vai fazer de terceira pra quarta, porque é muito rápido. Bacana. Eu preciso pôr uma de terceira agora, preciso achar uma via bem vazia, porque isso aqui, velho, ficou insano. O que você achou da segundinha lá? É essa, velho. Vou mandar uma de boa pra mostrar? Ó, tô de segunda, terceira, 1000 RPM, terceira, vou pôr quarta, 900 RPM, 1000 RPM, ó, 1000 RPM, de quarta. Pé todo fundo, tira o pé, põe todo o pé de novo, ó. Lisinho, é padrão, todos os carros, não importa o carro, todos os carros tem que sair nesse padrão aqui. Enquanto a gente não chegar nesse padrão, a gente não libera. E se não chegar nesse padrão, algum problema tem. Bico, alguma coisa talvez de cabeçote, então o padrão é esse, ó. Tô de terceira, quarta agora, ó. O carro quer morrer, 900 RPM, mas tipo, não dá a cabeçada, ó. Olha lá, 1000 RPM, 1100, perfeito. Isso é calibração da Made. É isso aí, galera, terminamos o acerto do Focus. Esse é o primeiro vídeo do canal, então escreva nos comentários que tipo de conteúdo você quer. Vamos fazer o possível para criar esse tipo de conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e ativar a notificação do sininho, que isso dá uma força pra gente continuar. Valeu!